Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia perseverante em vigilância, em oração, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, e muitos estão com o coração embrutecido, perderam a visão em relação ao reino dos céus. Jeremias diz o que está acontecendo nos dias atuais, capítulo 6, versículo 14. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Shalom, paz, haverá paz, é o que costumam dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje nem amanhã. A Bíblia diz que os ninivitas condenarão nessa geração atual perversa e incrédula. Porque lá houve arrependimento. Jesus também nos fala da rainha de Sabá, que também saiu dali com temor da sabedoria do qual Deus concedeu a Salomão. E Jesus disse, se até a rainha de Sabá saiu com temor, quanto mais a vós, do qual quem vos fala é o Filho do Homem. A ele não deveis temer, pois muitos não temem, muitos já não têm a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor de Cristo, e muitos, ao invés de o temer, o zombam publicamente. E estes são os corações embrutecidos, que já não têm visão em relação ao reino dos céus. Proclamam jejuns, proclamam paz, quando não há paz, porque o Senhor o Cordeiro está irado contra as suas desobediências, quanto às suas hipocrisias, porque ao invés de anunciar o arrependimento, que deixaram de anunciar o verdadeiro evangelho, que é arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, que para nós está como presente, da qual nós temos evidenciado, porque Deus disse, eu faço a luz, eu faço as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Por acaso algo que está acontecendo, como as pestilências, como os terremotos, os maremotos, as tempestades, os vulcões, os tremores de terra, por acaso alguém pode fazer a não ser o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso? Porque nada acontece sem a sua permissão. Mas muitos dizem, é um demônio, vamos lutar, mas com que autoridade podereis lutar contra os principados e potestades? Se a luta não é contra carne e sangue, e sim contra eles, com que autoridades podeis lutar? Porque Deus concedeu a autoridade ao Filho, ele é aquele que julga, Deus não julga, é somente o Filho. Não se alcança a justiça se não for pelo Filho do Homem. E muitos estão sem a visão do reino dos céus, proclamam paz, jejum, mas se não têm um coração arrependido e contrito, do qual tem a presença, do qual tem a habitação do Espírito que nos concede poder e autoridade, suas palavras são vazias, não são acompanhadas do poder e da autoridade. Seus ensinos são negligentes, pois não combatem a idolatria da Babilônia, pelo contrário, se tornaram a própria idolatria. Adoram o Deus Mamon, se renderam ao Deus da prosperidade, ao invés de anunciar o arrependimento. Foram negligentes no ensino. Há muito tempo que não se ouve falar de arrependimento, a não ser por aqueles, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade e anunciam a verdade da qual os pode salvar. Porque a mensagem é arrependimento.
Não há outra mensagem do reino dos céus a não ser o arrependimento. Porque quando há o arrependimento, o reino dos céus é chegado até vós, né? E ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Mas muitos têm lhe acrescentado na sua própria vida as suas próprias atitudes malignas, as suas próprias heresias, as suas próprias mentiras, que conduziram a um povo a fazer tudo aquilo que não é edificante para a sua vida e acaba se encontrando na sua própria ruína, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E são dias de esfriamento, de apostasia, de amor. Já não se opera os dons irrevogáveis da maneira correta, que é pelo amor. Utilizam a piedade como fonte de lucro, apacentam a si mesmo, ambiciosos, gananciosos, disputas por aquilo que é terreno. Nós almejamos aquilo que é do alto, nós almejamos o reino dos céus e a sua justiça, nós almejamos usar da imparcialidade, do qual Deus usa da imparcialidade, não favorecendo a alguns e desfavorecendo a outros. Ele nos chama para sermos benfeitores e não malfeitores, mas muitos procuraram e procuram seguir o caminho da injustiça e proclamam Jesus que nada adianta, porque não há sinceridade, não há um coração com arrependimento, só há podridão, só há ambições, olhos que estão voltados para si mesmos e jamais com interesse aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, e não se amoldar ao padrão deste mundo, que Jesus diz que é a pura devoção a Cristo. Nós pedimos e oramos não em prol para si mesmo, mas em prol do povo, em prol dos necessitados, dos oprimidos, que venham se alcançar o arrependimento. Toda mensagem que nós temos que anunciar é o arrependimento. Assim como Jonas, ele fugiu inicialmente do seu chamado, fugindo para Tarso, e depois, quando ele esteve ali no coração dos mares, assim como o Filho do Homem que foi levantado também esteve, e alcançou a ressurreição e a vida eterna, e através da submissão, da obediência, ele tem a chave da morte e do inferno. Aquele que diz, não temeis aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Mas antes vos ensineis a quem deveis temer, aquele que depois de matar o corpo, depois de retirar o espírito, que ninguém consegue o reter, tem autoridade para lançar tanto o corpo e o espírito aonde o fogo não se apaga, no Hades, onde diz que a habitação dos espíritos mortos, que não sabem de mais nada, que estão apartados de Deus eternamente. E Jonas anunciou o arrependimento naquela cidade que se levantou às narinas de Deus um aroma desagradável de pecado. E ali diz que todos se arrependeram, desde as crianças, os mais velhos, até mesmo os animais. Houve o arrependimento, houve sinceridade de coração. Porque Deus ele não vê exteriormente como um homem, que passam uma maquiagem exteriormente, mas o interior está como um lobo feroz. Ele entende o que está no intento do coração e da mente. E proclamam jejuns, proclamam paz quando não há paz, porque não há arrependimento. Sem o arrependimento, ele disse, produzis antes frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, para que assim, através do temor de Cristo, comece
que é o princípio da sabedoria. Ah, mas muitos se dizem doutores da lei e não querem reconhecer, né, a verdade que os pode salvar. E a Bíblia diz que era inevitável que surgisse escândalo entre vós, né, mas ai daqueles por quem vêm esses escândalos, porque melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele, porque é justamente por esta atitude, a infantilidade que a Bíblia diz, né, os crentes infantis que envolvem em dissensões, em brigas, em perfídias, tudo quanto tipo de imundícia, nas imoralidades, nas concupiscências dos olhos, na lascívia, seus pés apressam a estar diante do pecado, é que vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. Aqueles que andam segundo tradições e costumes meramente humanos, que Deus diz que não iria mais suportar esta falta de sabedoria, não iria mais aceitar as infantilidades. Ele clama para que cada um alcance a maturidade, né, para que sejam, como Jesus diz, de agora em diante só há um mestre entre vós, né? Mas é certo que vós, pelo tempo em que dizem que dedicam ao ministério, deveriam ser mestres, mas ainda continuam na infantilidade, né? Continuam em brigas, disputas por poderes, sendo que Cristo mesmo disse: o menor aqui é o maior no reino dos céus. Não serás vós como os príncipes, reis, os governantes que querem dominar o povo, que querem expor o seu poder e a sua autoridade, mas sim vós, aqueles que serão maiores no reino dos céus, e eu lhes concederei a autoridade, são aqueles que são o menor aqui, aqueles que estão a serviço do povo, assim como ele, sendo o próprio Deus, habitando no meio de nós, servia ao povo, servia a multidão, aqueles que estavam com o coração contrito e arrependido, os curava, os libertava dos demônios, dos principados e potestades, dos lunáticos, curava os coxos, os paralíticos, restaurava a visão daqueles que estavam cegos. Mas muitos, os que dizem que são doutores, estão cegos, estão como aqueles cegos à beira do caminho a mendigar esmola. Para eles o que importa é a esmola, e abandonaram do seu coração a maior riqueza, que um dia, às vezes até muitos conheceram, outros já começaram seu ministério na pobreza, a mendigar, né? Mas nós conservamos em nosso coração a nossa maior riqueza, a riqueza que é pura, que é eficaz, né? Como ele diz lá em Apocalipse: compra de mim, usa seu ouro e a sua prata para comprar a riqueza pura e refinada. Compra colírio para que os seus olhos possam ver. Compra vestes brancas de justiça para tampar a vossa vergonha, a vossa nudez. Porque confundidos e envergonhados ficarão aqueles que se levantam sem justa causa, né, contra aqueles que falam sua verdade, aqueles que falam não por si mesmo e nem se apacenta a si mesmo, aqueles que proclamam arrependimento, aqueles que anunciam a verdade, aqueles que diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E mais uma semana que se inicia, buscando o coração sempre contrito e arrependido, do qual nós temos a maior riqueza na tábua de um coração de carne, como odres novos e vinho novo. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós
e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.